Meus amados, você que está em casa neste momento, ou dependendo do local que você se encontra, você que está dentro do seu lar, eu tenho plena certeza e a convicção que você tem uma Bíblia em mãos. Mesmo se não tiver ela em papel expresso, que é necessário para as nossas vidas, mas eu tenho a plena certeza que você tem o seu smartphone. E eu nessa noite eu quero ministrar uma palavra. Eu queria bastante atenção sua. Eu queria que você participasse comigo da palavra do Senhor nesta noite. Porque assim, eu vou entrar em uma situação. Eu não queria me pronunciar a respeito do que está acontecendo, mas o que eu vou falar aqui você vai entender. Mas eu vou me pronunciar porque nós somos pastores, e nós estamos vendo aí o que está acontecendo, situações difíceis, muita gente profetizando, muita gente falando muita coisa. Mas hoje eu convido você a participar. Nós estamos ali meia hora. Participar comigo, eu vou adentrar alguns textos aqui para que você possa acompanhar comigo e entender o que o pastor vai ministrar e o que ele nessa noite ele quer passar para você. Mas antes de qualquer coisa, eu quero ler aqui uma passagem no primeiro livro de Coríntios. Se você estiver em casa, se você puder nessa noite abrir a sua Bíblia, se não puder, acompanhe a leitura da palavra do Senhor. Primeiro livro de Coríntios, capítulo de número 14. Primeiro livro de Coríntios, capítulo 14. O verso é o 32 e o 33. Dois versos nós vamos estar lendo. O verso de número 32 diz assim: e os espíritos, preste bastante atenção, aonde você estiver, não tire o foco, não perca o foco nessa noite. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Por que o pastor leu essa mensagem, esses dois versículos para você? Nessa mensagem que eu quero falar a respeito, nós lemos que os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Preste bastante atenção. O povo, a nação brasileira, não somente os cristãos, mas muita gente está atemorizada por conta de uma profecia constituído pelo pastor. Não quero aqui usar o nome do pastor, mas saiu em todas as redes sociais ali, correu até o mundo inteiro a profecia desse pastor. E segundo ele profetiza dia 30 agora de março vai acontecer uma catástrofe onde muitas pessoas vão perder a vida, onde a situação pela madrugada vai ficar difícil, caótica. E eu olhei, vi esse vídeo que está viralizando na internet,
eu resolvi pronunciar-me para os irmãos da comunidade cristã Jardim do Éden, como para os demais irmãos que vão assistir esse vídeo. Percebe-se, irmãos, que é tão alarmante que o profeta, ou seja, o pastor que profetizou, ele profetiza e diz que segundo Deus falou para ele, mas percebe-se que as pessoas estão atemorizadas com medo do que vai acontecer. O que me chama a atenção é isso. O que me chama a atenção não é o que o profeta profetizou, porque se Deus ele falar com alguém, usar um profeta, porque o profeta ele foi constituído por ser boca de Deus nessa terra. Deus ele fala com o profeta e o profeta fala com o povo. É diferente do sacerdote. O sacerdote, o povo fala com o sacerdote, ou traz o sacrifício ao sacerdote e o sacerdote leva a Deus. Mas o que me chama a atenção é que o povo está atemorizado com medo. O povo está vivendo uma situação alarmante e tudo que é falado, o povo está com medo. Jesus disse que tudo isso vai acontecer. É mesmo que isso aconteça. Guerras, rumores de guerra, terremoto, fome, peste em todos os lugares do planeta Terra tem acontecido, irmãos. E por que vocês andam tão ansiosos e com tanto medo? Me explica. É isso que o pastor quer entender. Por conta de uma profecia do dia 30, as pessoas estão com medo. Me mandaram o WhatsApp, me falaram, pastor, o que vai ser de nós? E nós que vamos trabalhar no dia seguinte, o que vai acontecer? Falei em uma das minhas palavras, falei, irmãos, por que você está com medo? Tem alguma coisa errada com você? Será que você está vivendo para Cristo ou você está vivendo de fachada? Porque você está com medo. E se tiver de acontecer, vai acontecer. Não tem ninguém que possa impedir o agir de Deus. A Bíblia deixa bem claro, operando Deus, quem impedirá? Ninguém impede, irmãos. Só que tem muitos cristãos, eu não vou tratar aqui do ímpio, ou daquele que ainda não teve um encontro com Cristo, ou talvez aquele que esteja afastado, mas tem muito cristão que está com medo da profecia do dia 30. E eu não estou aqui para martirizar este profeta, este pastor, mas eu quero que você entenda que você que serve ao Senhor, você que verdadeiramente tem convicção na sua conversão a Jesus Cristo, você não tem que estar com medo. Salmos 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Por que você está com tanto medo? A minha indagação nessa noite é: por que você está com medo da profecia do dia 30? Agora eu quero nessa noite chamar a atenção para você, porque nós vamos ler alguns textos aqui, você vai entender, para que você possa se desprender desse jugo de medo e saber que você é um cristão, e a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedor em Cristo Jesus. Vamos lá para Ezequiel. O primeiro texto que eu quero trazer para você, Ezequiel capítulo de número 13. Então eu quero ler contigo nessa noite, Ezequiel capítulo 13. Se você quiser acompanhar com o pastor, com a sua Bíblia em casa, amém. Se não, ouça a palavra do Senhor. Ezequiel capítulo de número 13. Olha o que diz a palavra do Senhor. O primeiro versículo. Outra coisa que eu quero que você entenda, meus irmãos. A Bíblia diz que o Senhor chama no livro de Jeremias, chama Jeremias. E quando ele chama Jeremias, ele vai fazer um teste com Jeremias. Ele diz para Jeremias: Jeremias, o que você está vendo? Aí ele diz assim: Senhor, eu vejo uma vara de amendoeira. Aí o Senhor diz: viste bem, Jeremias, porque eu
assim diz o Senhor Jeová: ai dos profetas loucos, que seguem o seu próprio espírito e coisas que não viram. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas nos desertos. Não subestimes as brechas, nem reparastes a fenda da casa de Israel, para estardes na peleja no dia do Senhor. Vem vaidade e adivinhação mentirosa, os que dizem: o Senhor disse, quando o Senhor os não enviou, e fazem que se esperem e cumprimento da palavra, ou fazem que se esperem o cumprimento da palavra. O profeta, ele profetizou, o pastor, ele profetizou. Só que nós temos que esperar a profecia acontecer. Só que o que eu estou vendo, meus irmãos, eu não estou aqui defendendo o pastor, eu estou voltando novamente a enfatizar isso. Mas só que o julgamento das pessoas está sendo cauterizado na profecia do dia 30, antes mesmo da profecia acontecer. E o que o Senhor diz para o profeta? Ai dos profetas loucos, que profetizar segundo o seu coração. Ou seja, esperamos o dia 30 para ver o que vai acontecer. Mateus, capítulo de número 7, verso 1, a Bíblia diz: não julgueis, para não sejais julgado, porque com a mesma medida que você medir, você também será medido. O que nós temos que entender é que a palavra do Senhor é a maior profecia para a nossa vida. Como eu li aqui, o espírito do profeta, em primeiro livro dos Coríntios, está sujeito ao profeta. Mas acalma o teu coração, porque se o profeta profetizar segundo as suas vontades, segundo os seus desejos carnais, não vai acontecer. Mas e se acontecer a profecia do dia 30? Quantos não se levantaram e blasfemaram contra o Espírito de Deus? E a Bíblia diz que todo pecado será perdoado, até o pecado que falarem do Filho do Homem. Mas o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus, nem neste século, nem no século vindouro. Então, irmão, guarda o teu pé, irmão, guarda a tua boca neste momento. Para de falar demais, espera no Senhor. Esperei com paciência no Senhor, o salmista disse, e ele se inclinou para me ouvir. Ou seja, espere em Deus, descansa em Deus. Se o profeta profetizar segundo as suas vontades, não vai acontecer. Ezequiel está falando isso. Quer ver mais um texto onde nós podemos identificar o Senhor falando? Jeremias capítulo 23. Vamos lá para Jeremias capítulo 23. Vamos ver o que diz no livro de Jeremias, do profeta Jeremias, capítulo 23, verso 16. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Verso 16 do capítulo 23 do profeta Jeremias: assim diz o Senhor dos exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam, ensinando-vos a vaidades e falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. Não deis ouvidos. Ou seja, Jesus disse
14, verso 14. E disse-me o Senhor: os profetas profetizam falsamente em meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa e adivinhação e vaidade e o engano do seu coração são que eles vos profetizam. Eu fico com a palavra de Deus, meus irmãos. Pastor, o Senhor está indo de encontro aos profetas? Não, porque se Deus me usar para profetizar, eu profetizo. Mas o que nós temos que entender nos últimos dias que nós estamos enfrentando e vivemos é ficar com a palavra do Senhor e sair um pouco mais do WhatsApp, sair um pouco mais do Facebook, sair um pouco mais das redes sociais e entrar mais dentro da palavra, do manancial de água viva que vai fazer você e sua família morar no céu. Não é momento, meus irmãos, de nós olharmos e darmos crédito. Aí você não vai sair para trabalhar, porque uma profecia veio do dia 30. Espera o dia 30 chegar. Vamos ver também Jeremias 29. São textos que eu quero trazer para você hoje. Se você está vendo eu em casa neste momento e vai assistir esse vídeo mais tarde, examine, pegue a sua Bíblia. Vamos ver o que a Bíblia nos ensina. Vamos para dentro da Bíblia. Jeremias capítulo 29, o verso 9, diz assim: olha, porque eles vos profetizam falsamente em meu nome, não os enviei, diz o Senhor. Fica com a palavra de Deus, meus amados. Fica com a palavra de Deus. Não fica aí cochilando em dois pensamentos, em redes sociais, buscando característica para tentar preencher o vazio que você mesmo tem e precisa se encontrar. E esse vazio só é preenchido, não é com a presença do pastor. Esse vazio que você tem e que você quer encontrar no alívio nas redes sociais, Deus nessa noite, pelo Espírito Santo dele, te diz: olha, esse vazio que você se encontra e quer achar abrigo nas redes sociais, você só consegue preencher na palavra de Deus. É só a palavra de Deus, porque ela é viva e eficaz e mais penetrante do que uma espada de dois gumes. Para! Isso está tirando o teu sossego. Você já não dorme mais. Você está martirizando a sua família, seus filhos do seu lado, desesperado. Não sabe o que fazer, estão desesperados. O que vai acontecer? Hoje mesmo uma pessoa chegou até mim e disse: pastor, o que vai ser de terça-feira? O que vai acontecer terça-feira por conta dessa profecia? Eu disse: meu filho, se o Senhor estiver em Cristo Jesus, nenhuma condenação há para você. Glória a Deus. Aquele que está em Cristo Jesus, nenhuma condenação há para ele. São dias que o mundo, as nações estão vivendo de ira. Acalma o teu coração. Acalma o teu coração, porque Deus está na peleja. Espera o dia 30 para ver o que vai acontecer. Se Deus é na vida dessa pessoa ou se não é. Se Deus for na vida dela, vai acontecer. Se Deus não for na vida dela, também não acontece. Ou seja, eu me remito aqui das minhas palavras, porque eu olho para o profeta Jonas. Deus era na vida de Jonas, mas Jonas profetizou em Nínive. O povo se arrependeu, nada aconteceu. O profeta ficou frustrado, pediu a morte. Ou seja, se o povo se arrepender dia 29 pelo jejum que é dado à nação brasileira, Deus ele pode voltar atrás e perdoar a nação brasileira. Mas não é tempo da gente julgar, mas esperar em Deus. Em Deus. Os acontecimentos. Porque tudo que está acontecendo é misto acontecer, meus amados. E se você se encontra desesperado nessa noite, não é momento de se desesperar. Não é momento. Mateus capítulo 7, olha o que diz. Mateus 7,
21. O que diz a palavra do Senhor? Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então eu lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticaste a iniquidade. Glória a Deus. A palavra do Senhor, meus irmãos. Eu fico com a palavra do Senhor. Olha o que diz o verso de número 15 do capítulo 7. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós, vestidos como ovelhas, interiormente são lobos devoradores. Eu fico com a palavra de Deus. Eu fico com a palavra de Deus. Capítulo 7, verso 1. Não julgueis para que não sejais julgado, porque com o juízo com que julgues sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos serão medir a vós. E por que represas tu no largueiro que está no olho do teu irmão, e não vês as traves que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o largueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então mudarás em ti em tirar o largueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não os pise, e voltando-se vos despedace. O momento que nós estamos enfrentando não é o momento que nós estamos apontando, não é o momento de nós julgarmos. O momento que nós estamos enfrentando é o momento de nós, como nunca, entrar de cabeça neste livro sagrado, nas palavras do Senhor. Eu recebi um vídeo ontem, quem me acompanha no grupo da nossa igreja, comunidade cristã, percebeu, porque eu coloquei lá. Nem todo mundo compartilhou, nem todo mundo curtiu, porque mexe com o ego do ser humano. Aonde ali Satanás fazia, ou ele concretizava naquele vídeo, aparecia como se eles estivessem no jardim do Éden, onde dois homens, um simbolizava a serpente de Satanás e o outro homem Eva. E este homem que simbolizava Eva estava sentado e tinha uma árvore muito grande, onde simbolizava a árvore da vida. E quando eu vi aquele vídeo, eu fiquei chocado. Eu compartilhei com algumas pessoas, para que elas possam e entender o que o inimigo da nossa alma está fazendo. E sabe o que nós estamos vendo enquanto nós assistimos esse tipo de conteúdo? Que a mídia está jogando na nossa cara, que está lançando na nossa cara a todos os momentos. Nós estamos com Mateus capítulo 7, a partir do verso de número 3. Olhando para o largueiro no olho do irmão, e esquecendo da trave que está nos nossos, julgando o irmão e esquecendo de nós. Não é momento de você estar julgando ninguém. Não é momento de você estar distraído com o seu foco em coisas que não tragam objetivo para a sua vida, não. É momento de você estar em casa com a sua família, sim. Estar preso em casa com a sua família, sim. Se Deus concedeu isso para as famílias, é porque Ele quer uma união entre o pai e o filho e o pai, entre o marido e a esposa, entre a esposa e o esposo. Mas aconteceu no ano passado, foi fechado tudo, Deus deixou você dentro da vossa casa. Mas até agora, muitos cristãos
ainda não acordaram. Muitas pessoas ainda não acordaram, porque acabou-se o amor, esfriou-se o amor, mas a iniquidade aumentou. Você não olha mais para o seu filho. Quando foi que você olhou para o seu filho e disse para ele: filho, eu te amo? Quando foi que seu filho acordou e disse: pai, mãe, eu te amo? Quando foi? Reflita hoje no que o pastor está dizendo, porque está todo mundo julgando, mas esquece que você dentro da sua casa também é um profeta, que você dentro da sua casa é um pastor. Quando foi que você abriu sua boca? Quando foi que você usou de um abraço com a sua esposa, com o seu esposo, com os seus filhos? Quando foi que você se reuniu com a sua família nessa época de pandemia? Quando foi? Mas ficamos nas redes sociais criticando, ficamos nas redes sociais acusando, ficamos nas redes sociais apontando. Jesus hoje, Ele te chama para uma verdade. O tempo é pouco, já está curto. Eu vou estar encerrando, porque não dá. Eu queria ir mais além, com mais texto. Deuteronômio capítulo 28, verso 22. Leia. Ai daquele profeta que diz que vai em nome do Senhor e não foi. Acalma o teu coração, igreja. Acalma o teu coração, fique em paz. Se você serve a Cristo e você sabe a quem você tem servido verdadeiramente, a quem você tem crido, por que você se encontra desesperado? Não é momento de se desesperar, é momento de vigiar, porque o dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho do Homem, unicamente Deus que está no céu. Então é momento de nós nos vigiarmos. A diaconisa Joyce vai estar louvando mais um louvor nesta noite. Eu peço a você, reflita hoje dentro do seu lar o que você está fazendo. E eu peço a você, frise Mateus 7,21, porque você pode chegar naquele grande dia diante de Deus e o Senhor dizer: apartai-vos de mim, vós que praticaste a iniquidade. Que o Senhor abençoe você e sua casa nessa noite, através dessa palavra. A diaconisa Joyce vai estar louvando.